Muito bem. Gostaria de convidar os participantes do segundo painel do dia, que traz o tema transversalidade, gênero, raça e social. Curadora e moderadora do painel, Dilma Campos. Dilma já está aqui, Dilma? Dilma Campos é fundadora da Outra Praia, boutique de soluções criativas na área de live marketing. Passou por grandes agências como Banco de Eventos, Ajon, One Stop e Agência Tudo, percorrendo em sua carreira diversas áreas como direção artística, direção de produção e planejamento. Em 2018, tornou-se presidente do Comitê de Relações Humanas da Ampro, é Winning Woman 2016 da EY e mentora do programa Pro Líder e da RME. Uma salva de palmas para Dilma, seja bem-vinda. Nossa palestrante, Alison Manswell. Alison Manswell é executiva experiente de RH, oradora profissional e autora. Sua experiência profissional inclui treinamento e consultoria nas áreas de desenvolvimento de liderança, gerenciamento de talentos, diversidade e inclusão. Ela demonstrou sucesso com as empresas da Fortune e ajudou executivos de empresas como Exelon e Matrix. Além do livro Listen In, Crucial Conversations on Race in the Workplace, ela também é autora do Finding My Peace e The Champion's Ride, Success Skills for Children e Teens from an SUV. Uma salva de palmas para Alison. Welcome. Os debatedores, Fábio Cury. Fábio está por aqui? Vamos lá, Fábio. Fábio Cury é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo, Globetrotter, amante da Street Art e da Toy Art, é apaixonado pelo comportamento humano, 21 anos de experiência em Branding, Marketing e Estratégia Marketing, executivo entre 1996 e 2007 na Unilever, Clorox, Telefônica e Whirlpool. Criou em 2018 a Nomads, uma consultoria de estratégia que apoia a cultura corporativa e as estratégias de negócios com base em compreensão e influência do comportamento humano. Mais aplausos para Fábio. Seja bem-vindo, Fábio. Fábio Ortolano. Fábio Ortolano é professor na área de turismo e hospitalidade no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de São Paulo, pelo SENAC. Doutorando em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, mestre em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo e bacharel em Turismo pela Universidade Federal de São Carlos. Fábio, seja bem-vindo. Uma salva de palmas. Convido também a Paula Pascoal. Paula Pascoal. Desde junho de 2017, Paula Pascoal é diretora-geral do PayPal Brasil, sendo responsável pela expansão dos negócios locais e pelo relacionamento com as autoridades regulatórias. Desde dezembro de 2015, a executiva ocupava a diretoria comercial do PayPal no Brasil, liderando o atendimento a grandes contas, além da área de SMB. Antes disso, desde julho de 2010, Paula foi diretora de vendas e desenvolvimento de negócios no PayPal do país, período em que alcançou resultados expressivos na conquista de novos clientes e na expansão de parcerias já estabelecidas. Seja bem-vinda, Paula. Aplausos para a Paula. Muito bem, começa agora então o nosso próximo painel, Transversalidade, Gênero, Raça e Social. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, primeiro com esse time do meu lado, que realmente é um time muito representativo, inclusive no assunto que a gente vai abordar hoje. Nós começamos o assunto falando de viés inconsciente, e é importante que a gente conjugue um verbo antes da Alison começar a fazer a sua palestra para a gente. E esse verbo é o verbo admitir. Precisamos admitir que todos nós temos os vieses inconscientes. Alison, por favor.
Bom dia. Muito obrigado por vocês terem me convidado. And that concludes the extent of my Portuguese. But thank you very much for having me. It is a pleasure to be here. So when we think of the notion of unconscious bias, we are going to get a common understanding of what unconscious bias is, and we're going to do it right away. I'm going to begin by asking a very, very simple question, and I'm going to ask everybody in the room the same question. We will be exploring, what sound do you hear? Except, I'm going to split the room in two, and everybody on this side of the room, I want you all to close your eyes. We will begin to play a short video in one moment, and everybody on this side of the room, I want you to leave your eyes open. Okay? You ready? Eyes closed, eyes open. The video, please. Ba, 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 ba. Okay, very simple stuff. I just want one sample answer from this side of the room. What sound did you hear? Fa, 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 correct? Okay, and you over here, what sound did you hear? Ba, ba. Ba? Everybody? Ba? Okay, that's interesting. Let's do this one more time, but this time you keep your eyes open and you all close your eyes. Here we go. Video? Ba, 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 ba. Okay, so now you on this side, what sound did you hear? Ah, now you're on board with ba. And you over here, what sound did you hear? Fa, fa. So how is it that you heard something different with your eyes open and your eyes closed? You were watching his mouth, and what did you notice about his mouth? Probably you noticed that his lips never closed, so he could not have said ba, ba, ba. When your eyes were open, you noticed his lips. And when your eyes were closed, you heard the actual audio. This is called the McGurk effect. And it is a video of him saying fa, fa, fa. And it is an audio of him saying ba, ba, ba. So what happened was, when you were watching the video, and I asked you, what did you hear? You very confidently told me what you saw. Do you understand? When your eyes were closed, you actually heard the accurate audio, which is ba, ba, ba. So if this is true in this room, if this phenomenon that you listen with your eyes more than you listen with your ears, if this phenomenon is true in this room, when you were paying 100% attention, I didn't see anybody on their cell phone. If it's true in this room, when might it be true back at work? All the time. Exactly, all the time. This phenomenon of how our brain works is operating all the time, even when we believe we're paying attention and even when we have the best of intentions. So if that's true, how can we do a few things? We're going to understand what bias is, how it impacts us every day, because this process in our brain is the exact same process that constitutes unconscious bias.
We're going to recognize how bias in our advertising, in our marketing content, how it damages our brand equity, and how it damages our society. And I'm going to give you a model to help you adopt new behaviors that will shift behavior, new ways of thinking, new ways of behaving that will ultimately shift our behavior in overall. So, the common definition of bias that we will use is that it is a function of the human brain that actually sometimes serves us very well. There are operations of bias that we absolutely need. Let me show you the first one. Imagine for a moment that you're driving along, and it's a dark, stormy night. And you're driving along, and all of a sudden you see red brake lights. Your bias tells you to do what? Well, stop, brakes. This is not the appropriate moment for you to look at the brake lights and think, what a lovely shade of red that is. That would not be the good idea, right? So your bias in that moment, you have done it enough times, you understand that the right thing to do is to stop. Your brain has created a shortcut that allows you to do this action without very much thinking. And it serves you well, no? Now, we also have the capacity to interrupt these biases. We have the capacity to not always operate on this first way of thinking that comes to our mind. We have the capacity to be able to rewire how our brain works. And over time, we install new behaviors that will reduce the impact of bias. So I'm going to use the same example again. Same dark, stormy night. When you first learned how to drive, and you first see red brake lights, you are very automatic in pressing the brakes. But as you get better, as you become a better driver, there are a couple few things you do before you press the brakes. What are some of those things you do before you press the brakes? Exactly. Hopefully, the good drivers only, you look in the rearview mirror and you make a quick calculation of time, speed, and distance. You also look in front of you, you make a comparative analysis of time, speed, and distance, and then you make a decision how hard you press the brakes. No? If that is not a good idea, you will veer right. Or if the guardrail is too close, you will veer left. But either way, you have made a better decision because you have made rear view mirror transactions and you have considered other information that might be relevant to your decision. So now you understand that we took something that was originally a bias, we introduced new information, you did those considerations in a split second, and you came to a better conclusion, correct? So this process that you're so accustomed to doing, that you have become so good at, is exactly the same process we want to introduce when you are making decisions about the content that you create, when you are participating in decisions about advertising. This is the exact same process that we want you to become better at, so when we make decisions about who we choose and about what we do, we can interrupt, disrupt our bias in favor of a new decision that supports our community and our society. Does that make sense? If I could show you how to do that, would that be worth a few minutes of your time? Okay. So the end result of doing all of this is that you can practice this over and over and have the cumulative effect of shifting your behavior towards inclusion, towards including everybody in the conversation. And this experience of the cumulative effect is in fact what we call equality, diversity, and inclusion. So the question normally now is, how do we get better at being able to recognize when bias is happening inside of advertising, inside of content, inside of any message that we are sending to other people? How do we become better at that? Now, do you recognize
You probably recognize the brands that are up here. Does anybody recognize any of the stories that have gone wrong with these brands? You remember? I'm just going to pick one. I'm just going to use H&M. Everybody remember what happened with H&M not long ago? Yes. So in effect, they were doing a campaign. It was a beautiful campaign. Children, lovely children, and sweatshirts, right? Somebody, and this is where we don't know what happened. Either somebody thought that it was okay to put the black child in this sweatshirt that said the coolest monkey in the jungle, and to put another child who was white into a sweatshirt that said dream big. Or nobody noticed that there was anything wrong with the two differences, but I'm gonna fast forward all the way to the end of the story. The end of the story is that boycott H&M began to trend on social media, and now within the African American community in America, if you go somewhere and people know you shopped at H&M, you are an outcast. Because now people have collectively decided that this brand is not a brand that supports us, and economically, the last thing I heard was that they will be shutting 800 stores. Definite bottom line impact. So let's explore this a little bit more. I'm gonna show you a commercial. You may have seen it, and it's another commercial that has caused a big stir in the United States. Okay, so who can tell me what might be wrong with that commercial? Everything? Everything. Well, what ended up happening with that commercial is that they wanted to make the point that a lighter beer is better. And that is a wonderful slogan. 99 calories, I couldn't get on board with 99 calories. Lighter is better, absolutely. A wonderful message. However, when they decided to use people and connect the fact that the beer bottle slides across the bar, past the darker skinned people to the lighter skinned people, what they did was they created a subconscious message that connected lighter beer to lighter skin. And that too has now become something that is absolutely not okay. So now let us fast forward. Remember I said about society impact? The cumulative effect of messages like that brings us now to something that happened in America, in Philadelphia, at Starbucks 2 weeks ago. Did you all hear? Starbucks, there was two black men who had come into Starbucks to meet a friend to talk about a real estate deal. Within 2 minutes of being there, the manager felt threatened and called the police. And then the 7 police officers who arrived proceeded to arrest the 2 men. And then there was a whole hoopla. There was protests outside of the Starbucks. People had been talking about it. I happened to have been teaching unconscious bias last week in Philadelphia, and we did a quick calculation because now the CEO of Starbucks has decided to close all of the US Starbucks stores for half the day on May 29th. I did some research in our class. We did the calculations ourselves, and then it came out in the media that the shutdown of the stores for that half a day will cost them $16.7 million in lost sales. So again, when we begin to talk about the impact of unconscious bias and how it affects our brands, how it affects our society, it is a very serious issue. And the people in this room who have the power over the content that is created, and you have the power over the messages, this is why it's important. So I'm in Brazil, so I have to take pictures.
I want to show you, this is the first picture I took when I got off the plane and I got to the airport in Sao Paulo. This is the first picture I took. Why do you think I took this picture? Specifically to share with all of you, to make one of the other points that was already planned to be in my presentation. I want you to look carefully. First and foremost, I want to say that I was actually impressed that the model that's used in this advertisement is very well covered, no? That's a step in the right direction. She's not wearing a bikini or a thong. I thought, oh, that's impressive. But I want you to look carefully at the picture. Look at her face and her hair. And I want you to also look at the product she is selling. Toilets, right? It's an advertisement for toilets? Did I get that right? Okay, so she's selling toilets and sinks, right? But her hair is blowing in the wind. And I'm wondering, where is the wind coming from if she's in the bathroom? So now you see how some of these messages even border on illogical, right? It would make sense that you have to sell sexuality to the point that her hair has to be blowing in the wind, and you don't think we're going to notice she's in the bathroom? Again, the way we are accustomed seeing the world will impact the type of content we create. And if you continually offend a certain population, you will find that they will not buy your product. So now I'm going to show you an example. I feel a bit of a corporate responsibility to show you an example of how a brand can actually come out in the marketplace and can make a statement for good. How a brand can use its power, can use its advertising dollars, and even its creative intellectual capital to create something that is very, very positive. And I'd like to show this video. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races. Going nowhere, going nowhere. When the tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's so very, very Isn't that beautiful? It is possible. It is possible to use your power in the marketplace to create messaging that will inspire little girls. What do you think it will feel like to be a little girl who sees that commercial and has aspirations to go and get an MBA and work in the business world, and to know that the words that are used to describe her will be positive words? Now, this is particularly important in a culture like yours, where sexuality is so much a part of the fabric of the culture. It will take significant work to shift the way women are shown and depicted in order to make the kind of impact that we are talking about making. It will require effort. It will require a decision that this is important and worth doing. And then the question always becomes, okay, Allison, this is good, I get it, but now how? How exactly do you make this kind of shift? And so let's talk about this. I have a model that I've created that actually uses the acronym SHIFT to help us understand what behaviors will it require to create a shift that can be used
in an ongoing, positive, cumulative way. And let's talk through each of them. So the first one is to shift from an intrinsic focus to an extrinsic focus. And what that means is you might have to ask yourself some questions. When do I need to look beyond my own perspective? When do I need to look at how something will appear to somebody else rather than how it will appear to me? And here is a big one that's very difficult. How many of you are familiar with the Golden Rule? Golden Rule. Humanity is supposed to live by the fact that we should treat others the way we want to be treated. Exactly. Beautiful premise for humanity. It keeps us all from killing each other. However, when you get into the business world, the Golden Rule does not work as well. Do you understand why? If you run around treating everybody the way you want to be treated, you will miss that they might want to be treated differently. And that is a very, very important issue, a very important question. So you have to ask yourself, when should I abandon the Golden Rule, meaning treat somebody the way it's okay for me, and when might I adopt the Platinum Rule? The Platinum Rule says to treat others the way they want to be treated. And if we were able to do that in our interactions in the business world, we would change the game in terms of inclusion. So the next one is that we have to have honest conversations with ourselves. That means we go home after a day like this when you have learned so much, you've been exposed to many, many concepts, and you say to yourself at the end of the day, self, what were my key learnings today? What did I learn today that would help me operate differently tomorrow? Or you might ask yourself, self, what situations will I encounter that I have a particular programmed way of behaving that will require me to think of it in a different way? Will I be in a meeting where someone is asking for my opinion, and instead of me offering my opinion first, I say, I don't know. That is a good question. Why don't we ask the other people at the table? That could be one small action that opens up the room for other people's ideas. Beyond this notion of having honest conversation, we then have to actually initiate the new behaviors. And what this means is that we have to actually do something differently. So that might mean really being mindful and saying, the next time I am in a meeting and I find myself being the only man in the room, or if I find myself in a meeting where there are all men in the room and only one woman, I will listen carefully for the phenomenon called mansplaining. Have you heard of that term? The phenomenon of mansplaining, simply put, is when you're in a meeting and it is predominantly men, and a woman says something that is sort of passed as part of the conversation, and then a man says the same thing that the woman just said 10 minutes ago, and paraphrase it in such a way, it's the greatest idea anybody at the table has heard, let's move on that right away. All of the men, lean forward, one moment. Come close, I won't hurt you, come close. This is important for you. What we need more than anything is for men to be advocates for women every meeting at a time. That's what we need. We need you to be in there listening, not in your male ears, but in your female ears, to be absorbing the information. What might this feel like for someone who is the only woman in the room? The other question that I like people to ask is, what are the consequences if I do not shift my behavior? What will happen if I do nothing? Because sometimes we believe, oh, well, we don't have to do anything. We don't realize that there is a consequence for inaction as well.
So what could be some of those consequences that will happen if I do nothing? So the next one is F, fail. Plan to get it wrong initially. And this is a difficult one because failure is not something we are accustomed to in the business world. In fact, we are very much reinforced for the position that we're right. People pay us to be right. People promote us because we're right most of the time, and it actually feels pretty good to be right. And the need to be right is one of the biggest barriers to bias because we continue to go back to the first idea that came to our minds because we want to be right. And because we are afraid to be wrong, we don't explore new ideas and we don't try different things. So let me do this. Let's all just kind of get it in our body. Actually, do this with me. And the thing you're getting in your body is, I don't know. I don't know. Maybe I'm wrong. Maybe what I'm thinking is actually wrong, and maybe I don't know the right answer. And when you get I don't know comfortably in your body, it will allow you to fail. It will allow you to have the wrong answer. It will allow the junior person's voice in the room, and maybe that person doesn't have as much experience as you, but maybe they have a good idea. And when you get this I don't know, you have to actually have a way, how will I react if I am wrong? And take away the shame that comes with being wrong. Oh, okay, I was wrong. My bad. Or just say, well, at the time, this is the information that we knew, sounded right, and we tried it. And the caveat that I always give about this notion of being comfortable being wrong, I am very aware that not everybody in every organization has an equal opportunity to be wrong. Because what I also know is that people in underrepresented groups, specifically people of color, are judged by the collective failure. What that means is, if one person of color fails or does something wrong, that judgment is spread like peanut butter across the other people. However, the reverse is not true. If one person excels and they are awesome, they are considered the exception, and the rest of the group does not get credit for their success. So, we have to make it comfortable for the majority to fail, and we have to make it equally comfortable for someone who is in a minority group to fail as well. And then finally, we have to test some different approaches. None of what I'm sharing with you is the silver bullet or the right answer. We will have to test a few of these different approaches, and we'll just have to see what works. What has worked in the past? What didn't work? And sometimes we take what worked in the past and what didn't work, and we try it 15 years later and say, you know what, no, that didn't work. Well, maybe the conditions under which it didn't work, maybe the conditions have changed. We have to be ready to explore what has changed, what's still the same. What will I actually repeat, and what will I avoid next time? That means after each new deployment, we should be asking ourselves some after-action questions. What worked? What didn't work? What will we keep? What won't we keep? What are the conditions under which that didn't work? What are the conditions that made it successful? There is a litany of questions that we can ask that will help us moment by moment, decision by decision, to adjust our behaviors and shift into a new way of thinking, understanding, and a new way of making decisions in the workplace that will ultimately get us to a more inclusive society. So I'm going to leave this for you, as I will leave this with our hosts, and you can use this as just a quick checklist for you. And maybe as you look at the list, think of what is a behavior, a new action that you can actually do. And maybe I will take a few moments of awkward silence for us to just sit and think about this, and then I will ask for one or two volunteers who might offer us a new action
that could be done for each one. Shifting from intrinsic to extrinsic focus. Does anyone have an example of something you do in your work, in what you're responsible for, that you can shift your focus from being what is appropriate for you to now maybe shifting your focus to what is appropriate for the end user or the consumers of your decision? Does anyone have an example? I just realized if I get an example, I'll have to get the interpreter, so maybe we shouldn't. My hope, though, is that you begin to see that for each one of these, there will be different applications for you in your life. And will we do that? Will we commit to this as maybe some homework? That you would sit and you might just consider what are the couple few, 5 at the most, actions that you can do differently. Yes? Will you do the homework? Nod your head like this, if you will do it. Do this. Okay. At your table, just look around your table, make sure everybody does this. Okay. So I'm going to leave you with, when we think about this big notion of shifting behavior, I'm going to tell you a story. It's actually a very true story of how shrimp taught me about changing behavior. And I will tell you, I am a lover of seafood, any kind of seafood, especially shrimp. Oh, my goodness, shrimp. And it can be prepared anyway. You know, it can be with something, with pasta. It can be by itself. It can be raw with just some cocktail sauce. I mean, shrimp and I have had a wonderful relationship. And I have heard, you know, there are the Bible scholars who have told me that there is something somewhere in the Bible that says shrimp are the scavengers of the earth. You're not supposed to eat it. Okay, whatever. I'm just going to admit there are lots of things in the Bible that, you know what, I'm not up on. I have heard before that, you know, there are all these reasons you should not eat shrimp and blah, blah, blah. Okay, whatever. I continued my wonderful relationship with shrimp. And then one day, I happened to be scrolling through Facebook. I'm scrolling through. And I had a moment on Facebook that I realized behavior shift happens in an instant. It is our decision to shift that takes a long time. I became present to that in a moment because this is what happened. I'm scrolling along and scrolling along and scrolling along, and this happened. I can barely even look at the screen. I was mortified to see this photo somebody shared with the world that visually shows the connection that the cockroach and the shrimp are from the same species. I had no idea. I had heard it. I have to admit, I had heard it. Somebody had probably said it to me sometime before. It was not until this hideous photo that my behavior has forever changed. It has now been 18 months, and I have not put that hideous creature of a shrimp in my mouth. Not only do I not eat shrimp anymore, no one in my family eats shrimp. It is no longer prepared in my household. And if I see it at the buffet table, I politely walk away. My behavior shifted in a moment. The shift took about 3.2 seconds, but the decision to shift took my entire adult life. And so this is what I'm leaving with you as well. We often talk about unconscious bias as if it is a foregone conclusion. But all of the research and even all of what I teach
inside corporations and teach to very smart executives. All of that means nothing. It is a waste of everybody's time and money unless the decision to shift has been made. Once the decision to shift is made, my work is actually very easy. Very, very easy. So this is my question to you, Brazil. This is my question. Are you ready to shift? Are you ready? Are you ready to do the new behaviors that it will require to enhance your business world, at a minimum to minimize some of the losses that some of these brands have seen? Are you ready to do that work? In the United States, I spend a lot of my time talking with executives, talking with major businesses and business owners, giving them strategies and tools. And I will tell you, after a full day's work, maybe I've been on the road for 4 or 5 days, I sometimes come home to my house and I wonder, especially in the recent political environment in the United States, I wonder if our country is really ready to shift. I have questions about that. But in the last several weeks, as I prepared to be here and to be your guest, I've been learning more and more about Brazil. And I will tell you that I think I'm at a point of maybe being a little bit more confident that you are at a place where collectively, politically, and maybe individually, you are ready to shift. Each of our countries have one thing in common, at least. They are great countries. There are wonderful superpowers in terms of the economic influence that they yield in the world. Our countries are great, but they have a few wrinkles. And the wrinkles in our countries are experienced in different ways. So my final message to you, Brazil, is that in spite of your country's wrinkles, that if as individuals and as a community we take on this task, that we decide to shift, that once the decision has been made, the action items to get there can be relatively simple. Those are things we can work on together. But in the meantime, it will require the decision to shift first. Obrigada. Bom, depois dessa palestra que a Alisson nos fez, falando sobre viés inconsciente, não temos como negar, né? Precisamos admitir. E aí eu vou iniciar aqui um debate, e por que essas pessoas estão aqui, e foi um orgulho fazer essa curadoria para esse painel. Porque aqui a gente vai ter a visão de uma empresa, como a PayPal, de uma pessoa que trabalha com marketing, como a Nômades, com o Fábio, e de uma pessoa que trabalha com educação. Então, eu vou começar algumas perguntas. Paula, eu vou começar por você. Como tem sido a inclusão dentro da PayPal sobre a diversidade na cultura da empresa? E como está o olhar de vocês na hora do recrutamento e seleção para eliminar o que é o viés inconsciente? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, discutindo um tema que a gente ainda tem tanto para explorar. E, Alison, thank you for your class. It was really good, really helpful. E eu vou começar fazendo um disclaimer que eu admito. Eu, apesar de trabalhar com muito cuidado com a diversidade, com as pessoas, eu me pego o dia inteiro com esse viés inconsciente presente. Infelizmente, acho que é alguma coisa que a gente ainda tem que fazer esse shift, acho que ainda tem muito para evoluir, mas acontece mais do que eu gostaria. Quando eu falo da diversidade no PayPal, então, usando a diversidade de gênero, por exemplo, hoje a gente tem 54% da liderança composta por mulheres. E isso não é fácil, e isso não é sorte. Acho que é um trabalho de muitos anos e feito dia após dia. E aí não adianta só eu tomar o cuidado no momento do recrutamento, porque quando a gente está contratando, o viés inconsciente ele fala tão mais alto, que é natural que entre os finalistas a gente tenha, na grande maioria, homens brancos de 35 a 40 anos. Então,
desde o momento do recrutamento, a gente tem tomado muito cuidado para não cair no viés inconsciente. Então, quando voltam de headhunters ou de empresas que nos auxiliam na contratação, sempre o mesmo perfil, esse perfil é o melhor para quem? Aquela é a melhor faculdade para quê? Então, a gente sempre força e busca que eu tenha diversidade entre os finalistas. Eu tenho cota? Eu não tenho cota. Eu vou forçar a escolha de uma mulher, ou de um negro, ou de um... Não vou. Mas eu vou dar a chance de que a gente tenha na entrevista essas pessoas participando e colocando os seus pontos. E mais do que na entrada, não adianta nada eu trazer para dentro de casa pessoas diversas se eu não souber cuidar delas no dia a dia. E aí, isso não é um cuidado meu como líder da operação no Brasil, mas é um cuidado de cada uma das pessoas. Porque eu não consigo ver tudo o tempo inteiro. Tem muita coisa que passa despercebido para mim. Eu sempre dou um exemplo de que eu tive 2 filhas bem recentes, uma seguidinha da outra, e eu nunca senti a necessidade de ter um lugar para amamentar dentro do escritório. Eu sempre ia para minha casa, faço um horário flexível, encaixo aqui e ali, até que um dia, recentemente, uma pessoa do time foi pega tirando leite para amamentar no banheiro. Você fala, está tudo errado, como é que eu quero ser uma empresa que tenha presença relevante de mulher, que seja que valorize a diversidade, se eu não tenho um ambiente adequado, esterilizado, com total conforto enfim, para que essa pessoa tire o leite. Então, imediatamente, a gente criou uma sala, mas é só um exemplo de que eu não consigo ver tudo. Ou as pessoas também trazem os seus pontos, ou a gente não consegue atuar. Hoje, no PayPal, a gente tem alguns grupos de minoria, e eles são muito importantes no nosso dia a dia para que a gente possa tratar estas minorias como elas gostariam de ser tratadas. Obrigada. Belo exemplo. Fábio Cury, porque nós temos 2 Fábios, o Fábio Ortolano e o Fábio Cury. O que você tem observado nas suas consultorias hoje no Brasil, como grandes temas que abordam o viés inconsciente e que, de alguma forma, tem sido retratado nas marcas ou tem sido uma preocupação para essas marcas? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação, Alisson. Acho que é bem inspirador e para a gente também receber o feedback de uma pessoa que vem de fora, de acreditar no nosso país, né, com tudo que nós estamos vivendo. Bom, acho que o viés inconsciente ele está presente na nossa sociedade, de uma maneira, não é só na consultoria e nos eventos, né? A nossa atividade no dia a dia reflete os nossos valores e a nossa cultura na vida pessoal. A gente vive num país que tem uma diversidade étnica gigantesca, né, maior até mesmo do que a americana, em termos de tamanhos de grupos étnicos. A gente tem miscigenação muito forte no país, e nós mesmos não conseguimos, às vezes, reconhecer no detalhe a origem e as diferenças que existem dentro da nossa população. Hoje a gente vê que, com o crescimento das mídias sociais, abriu-se um canal para que muitas vozes que antes estavam abafadas na nossa sociedade pudessem ser ouvidas. Começou com interesses pequenos, depois a gente teve toda a questão de 2013, né, com o que é chamado da Primavera Brasileira, quando as pessoas foram à rua sem nenhum viés político, manifestar a sua insatisfação com o pilar do novo milênio, né, mobilidade urbana, saúde, educação, e disso começou a se gerar debates dentro das redes sociais. Nós não percebemos esses movimentos acontecendo, mas de 5 anos para cá, se a gente olhar o que se falava em rede social e o que se fala hoje, a gente vê que os grandes debates, as grandes vozes da sociedade, né, os grupos, as minorias, que não são minorias, mas os grupos não ouvidos pela sociedade passaram a ser ouvidos, passaram a ser grandes temas das conversas que a gente vê nas redes sociais. Então, a gente vê uma demanda cada vez mais forte por mostrar pessoas reais, acabar com o ideal estético, que é um viés que existe na publicidade, né? Quando a gente recebe, eu fui cliente por muito tempo, você recebe o primeiro sketch, né, da promotora e do promotor, né, o esboço do uniforme, sempre vem a mocinho, desenhado como se fosse capa de revista. Em algum tempo atrás, eu, quando ainda era cliente, desafiei esse paradigma e falei, olha, nós vamos trabalhar com senhoras de 45 a 60 anos, como promotoras em ponto de venda. E o resultado foi brutal. A gente vê essa demanda
a ponto de, quando a Anitta faz um videoclipe, ela manda não fazer o Photoshop da celulite dela, isso ser um tema discutido na sociedade, admirado por muitas mulheres. Se sentiram representadas na não necessidade de sustentar um padrão estético que não é verdadeiro. A gente vê isso na Marília Mendonça, uma cantora que tem sobrepeso, é admirada, é uma celebridade, e isso era impensado há 5 anos atrás, que alguém com essa estética tivesse esse patamar de celebridade. E a gente vê marcas retratando isso, né, essa questão das pessoas reais. A Skol é uma marca que fez uma evolução muito grande, acho que eles fizeram exatamente o trabalho do Shift, porque eles partiram de um momento em que eles fizeram uma campanha de carnaval, onde eles falavam para as pessoas deixarem o juízo em casa, o que foi interpretado por muitas pessoas como um incentivo ao abuso sexual, ao desrespeito ao outro. Isso gerou uma polêmica naquele momento. E a gente vê, de 3 anos para cá, uma mudança muito forte nessa marca, que fez o exercício da mudança e passou a levantar novas bandeiras, né? Começou com a questão da diversidade, o casting, né, as pessoas que eles usam para retratar o target da marca hoje, incluem pessoas com vitiligo, pessoas magras, pessoas totalmente fora dos padrões estéticos, inclusive as pessoas no padrão estético, porque a diversidade é isso também. Não é fazer oposição ao que era o padrão estético, mas incluir a toda a diversidade, né? Tratar as pessoas como elas querem ser tratadas, se sentirem incluídas. A gente vê a questão da mulher, né, o empoderamento da mulher também muito forte. A gente vê na música uma manifestação muito forte, isso em vários trabalhos com marcas a gente vê, não é só no ambiente de trabalho que isso está acontecendo, né? Então, quando a gente fala também do consumidor, que é o cliente final de tudo que a gente faz, uma Carol Conká, né, a representante, a rainha do funk, as letras dela falando de empoderamento, de assertividade, de força da mulher. O feminejo, que é um movimento gigantesco, né, em todo o interior do Brasil e sul do Brasil, também com mulheres se libertando da condição de serem subjugadas ou submissas, ou terem que se submeter a um casamento infeliz, a um cara que abusa delas, né? Então, a gente vê que existe já, o eco que isso gera na sociedade é nosso melhor termômetro do quanto a transversalidade, do quanto esses temas hoje na sociedade brasileira tem relevância. Não é um discurso mais de nicho, não é mais um discurso de intelectuais, não é mais uma coisinha, vamos fazer o mainstream e aí a gente faz isso aqui só para cumprir uma tabela. A tabela hoje é trabalhar a transversalidade. A questão dos afrodescendentes no Brasil é uma questão também bastante polêmica. Eu, recentemente, fiz um trabalho para uma marca, uma empresa bastante grande do setor de consumo, e a gente simplesmente colocou em slides o histórico de comunicação, fotos, pictogramas da comunicação e materiais de ponto de venda dessa empresa ao longo de 10 anos. Somente em 2017 teve a presença de uma pessoa negra, ou um afrodescendente na comunicação dessa marca. Nem mesmo os descendentes de índios, que também estão presentes na nossa sociedade, são considerados. Aliás, eles ainda nem são falados, parece que eles não existem. Se não tiver pelado e de cocar, não existe índio no Brasil, né? Existe sim, existe o mestiço de índio em boa parte das regiões do Brasil. Existe a diversidade dentro das etnias, a diversidade dos negros dentro das etnias. Você tem o negro mais afro, que é o descendente mais puro, e no Brasil houve muita miscigenação, então dentro da própria comunidade afrodescendente existem questões sendo tratadas entre os mais africanos e os mais mestiços. Nada disso está sendo contemplado até hoje pelas marcas, e mais do que isso, por 10 anos e por muito mais tempo, que a gente não resgatou todo esse histórico, a empresa não retratou 50% da população brasileira. Ela comunicou para 50%, a partir de um viés inconsciente que muitas vezes vem de um brand book, vem de diretrizes globais, mas que acho que é muito do nosso papel questionar essas diretrizes e traduzir para a nossa realidade de pessoas, nossa realidade de raça e a nossa cultura, aquilo que hoje vai ressoar com esse novo comportamento, essas conversas que estão acontecendo. Muito. Tá delícia esse painel, né? Mas agora eu quero
focar na educação, Fábio Ortolano. O que a educação tem, como tem sido tratado o viés inconsciente na educação e o que vocês estão pensando para as novas gerações, para que elas tenham consciência sobre esse tema e sobre essa necessidade de conversa, como o Fábio Cury e a Paula Pascoal acabaram de colocar. A gente tem uma grande expectativa com relação à educação, né? Mas, para começar a minha fala, eu queria trazer um exemplo, já que a gente está num fórum de eventos. Quando eu estava no terceiro ano da graduação, eu era envolvido com o diretório acadêmico e fazia parte do conselho universitário. E a gente estava organizando a recepção dos calouros naquele ano, era 2010. E daí a gente, lá nas atividades de planejamento, a gente estava organizando um evento para 2.000 pessoas aproximadamente, esses alunos que estavam ingressando na universidade. No dia do evento, da recepção, na festa, 2 meninas estavam se beijando e um segurança foi abordá-las e perguntando por que elas estavam demonstrando afeto ali num espaço público. E aí eu fui lá conversar com ele, falando, como assim, né? Elas estão simplesmente demonstrando afeto, como vários outros casais aqui, experienciando a sua sexualidade num espaço de lazer e entretenimento ali, que era uma festa de recepção. Nisso, veio um outro segurança, extremamente alterado, e deu um tapa na minha cara. Eu, na hora, nem respondi também, porque eu nem teria força para responder ele, mas não responderia com violência. Mas o que eu aprendi? Eu era do diretório acadêmico, era também de um grupo de militância e estudos sobre a diversidade sexual, tudo na universidade, e eu aprendi ali que não adiantava ali naquele momento eu chegar com o meu repertório para falar do que eu compreendia sobre a diversidade, e a gente aprendeu que toda vez que a gente organizar um evento, como, por exemplo, a recepção dos calouros, ou mesmo as festas das atléticas, a gente tinha que fazer uma sensibilização, um briefing de todos os colaboradores que iam atuar ali. Porque cada um desenvolve o seu processo cognitivo, e a Alisson estava dando aqui alguns exemplos, a partir dos seus repertórios, né? Dentro da psicologia social, a gente fala de processos de cognição social. E até no painel anterior, o Ralph comentou alguma coisa sobre que o evento dele promovia experiência, memória e sentimento. Então, um grande exercício, quando a gente pensa no respeito à diversidade, seja de classe social, etnia, orientação sexual e gênero, é como a gente motiva as pessoas a desenvolverem um processo cognitivo de modo que elas ultrapassem os estereótipos. Porque, como um processo básico de cognição, a gente vai nessa ótica que o Ralph comentou. A gente tem algumas experiências, a gente tem memórias de representações que a gente constrói no nosso imaginário, como, por exemplo, o que é veiculado na mídia, o que a gente escuta os nossos familiares contarem, o que a gente vê na escola. Só que o exercício, quando a gente fala de cultura organizacional, desses espaços, a gente promover um processo cognitivo que ultrapasse essa simples interpretação dos estereótipos. Então, a gente tem uma série de iniciativas, e aí eu vou falar o que a gente experienciou no SENAC. Não sei se vocês já souberam, o SENAC, há pouco tempo, ganhou um prêmio da ONU de ser a melhor empresa, instituição para pessoas com deficiência trabalhar. Isso quer dizer que a gente já está perfeito ou que a gente já sabe tudo sobre o acolhimento? Não. A gente está aprendendo nesse processo, mas a gente está aberto. E a Alisson falou uma coisa que é importante, que é a possibilidade de falhar. Quando eu faço parte também de um comitê de cultura de paz, lá do SENAC Aclimação, e a gente também desenvolve encontros para discutir questões que fazem parte do nosso cotidiano, como essa diversidade. E a resposta principal para a gente pensar nesse processo cognitivo mais reflexivo, como uma resposta que a educação pode dar, é promover a convivência. Porque não tem como a gente falar a partir de uma experiência do nosso lugar de fala, do nosso olhar com a nossa lente. Então, quando a gente busca acolher a diversidade nos nossos eventos, por exemplo, além do briefing que a gente vai fazer, por exemplo, com a equipe de segurança, com todos os colaboradores que vão atuar ali, é também que esses colaboradores também sejam essa equipe diversa, que tenham negros, que tenham LGBTs, mulheres e homens em posições correlatas, deficientes físicos, deficientes intelectuais,
Porque a nossa diversidade ela é ampla, envolve raça, credo, crença, né, orientação sexual, classe social, características físicas, psicológicas. Então, enquanto resposta da educação, assim, o que a gente tem desenvolvido nos nossos workshops é a promoção da convivência de modo que a gente avance nesse processo de cognição social, em que a gente não fica só preso nos vieses que a gente já tem a partir desse inconsciente que é produzido coletivamente. Então, o exercício nessa promoção dessa rede de convivência é que a gente motive essas pessoas a estarem abertas ao multiculturalismo. Então, voltando daí naquele exemplo anterior, só para finalizar a fala, não adiantaria eu chegar naquele grupo de seguranças e começar a falar um monte de perspectivas teóricas que não necessariamente ele teria repertório contingente àquela explicação, a partir do meu prisma de interpretação. Mas a gente entendeu que toda vez que a gente ia fazer um evento, fala, olha, a gente tem grupo de alunos ingressantes aqui de diversas classes sociais, orientação sexual, e a gente precisa respeitar, porque esse é a premissa da hospitalidade, né? Então, para não me estender muito, acho que a resposta que a gente tem pensado na educação é promover redes de convivência, de modo que a gente possibilite essa reflexão conjunta. Ok, muito obrigada. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, até por respeito aos outros painéis do dia e às outras atividades que teremos aqui no Fórum Eventos no dia de hoje e continua no dia de amanhã. Antes de terminar, eu gostaria muito de agradecer ao Fórum Eventos por essa oportunidade. Obrigada, Sérgio Junqueira, por me convidar para fazer essa curadoria nesse painel. Tá? Me diverti, me agradou e aprendi ainda mais. Muito obrigada. Obrigada, Paula Pascoal. Obrigada, Fábio Cury. Obrigada, thank you very much, Alison. Muito obrigada, Fábio Ortolano. Obrigada a vocês que abriram os corações e as mentes para ouvir um pouquinho mais desse tema. Obrigada. Fazer uma foto agora com todos juntos.